Turu, 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 turu. Hoje o nosso papo vai ser sobre decisões difíceis. Para começar e para a gente contextualizar e começar essa conversa, eu queria ouvir de vocês tipos de decisões que vocês tiveram que tomar ou que vocês estão tendo que tomar e que são difíceis. Eu perguntando para algumas pessoas, né? Eu coloquei no story sobre decisões difíceis que as pessoas têm que tomar. E aí o que apareceu foi decisão de mudar de emprego ou não, decisão de abrir um negócio ou não, e se sim, em que momento abrir o negócio, mudar de cidade. Rodrigo falou que todo dia ele toma decisões difíceis. Eu vi uma pesquisa hoje que eu estava lendo sobre isso, que a gente toma decisões cerca de 70 vezes por dia, todos os dias. Então pode ser cansativo pra caramba se a gente não sabe tomar decisões. A Mari fala: me sinto assim mesmo ultimamente, tomando 70 decisões difíceis por dia. Hoje a gente vai falar do seguinte, dividir em 3 momentos pra gente. Primeiro, o que são escolhas difíceis? Segundo, o que atrapalha e o que ajuda na tomada de decisão? E 3, dicas para vocês colocarem em prática já e começarem a tomar decisões difíceis de uma forma mais tranquila. Por que eu trouxe esse tópico hoje, né? A vida adulta, ela é feita de tomar decisões o tempo todo. E tomar decisões importantes. Por quê? Quando a gente é criança, a gente vai para a escola, depois a gente começa a trabalhar, faz uma faculdade. De certa forma, a gente tem que tomar algumas decisões, mas já tem um caminho mais ou menos traçado. A primeira grande decisão que a gente toma é a faculdade que a gente vai fazer. Normalmente é isso. Quem faz faculdade, né? E aí, a partir disso, a partir de que a gente entra na vida adulta, sai da faculdade, entra na vida adulta, tudo é feito de decisões. Escolher onde a gente vai morar. Escolher se a gente vai dividir apartamento ou não. Escolher se a gente vai entrar num relacionamento amoroso ou não. Que cidade a gente vai morar? Que estilo de vida a gente vai ter? Então, na medida que a gente tem pela frente todas as decisões possíveis, tomar decisões se torna muito oneroso. E quando as pessoas falam assim, nossa, vida adulta é muito difícil, é muito cansativo, bastante desse cansaço é em cima da quantidade de decisões que a gente tem que tomar todos os dias e não tem muito suporte para isso. Rodrigo fala, mudar de casa, comprar ou alugar uma casa. Maurício fala, decidir se mudo para outra cidade pela mesma empresa, transferência, ou se eu fico nessa cidade mesmo, mas com outro emprego. Então, assim, muitas decisões e o caminho não está traçado. Por isso que eu resolvi falar disso hoje. E, para começar, o que vocês acham que são decisões difíceis? A gente já começou aqui a levantar algumas coisas. A primeira parte de uma decisão difícil é porque ela tem um impacto grande na nossa vida. É diferente a gente decidir se muda de cidade ou não, do que uma decisão de será que a gente vai comer num restaurante italiano hoje ou faz um arroz e feijão em casa. Essa decisão de aonde você vai almoçar não tem muito impacto. A decisão de se você muda de cidade ou não e para qual cidade, ela sim tem muito impacto na nossa vida. Então, isso é a primeira parte que faz uma decisão difícil, quando ela tem um grande impacto na nossa vida. A segunda parte de uma decisão difícil, e aí eu trago o que a Ruth Chang fala, que ela é uma filósofa que estuda decisões.
As escolhas são difíceis quando elas não têm uma melhor escolha óbvia. A escolha A tem pontos positivos, pontos negativos. A escolha B tem pontos positivos e negativos, por exemplo. Eu quero mudar para São Paulo. São Paulo tem mais oferta de emprego, São Paulo tem uma cena cultural e as pessoas, sei lá, ganham mais lá, mas ao mesmo tempo trabalham muito. Rio de Janeiro tem praia, tem qualidade de vida legal, mas tem algumas questões de violência. Então, assim, são pontos positivos e negativos, mas eles não necessariamente são comparáveis. Ao contrário, por exemplo, quando, sei lá, você vai numa loja de doce e tem 2 pacotes de bala por R$10. O primeiro pacote tem 5 balas, o segundo pacote tem 4 balas. O de 5 balas é uma melhor opção. Decisões difíceis é isso, é quando tem muitas variáveis e não necessariamente tem uma escolha melhor óbvia. Que a Mari, na verdade, gosta de poder tomar decisões, se sente em movimento. E com certeza, e você sente também mais liberdade, né? As decisões trazem isso. Mas ela tem uma pegadinha que eu vou falar hoje. Ter a consciência de que não decidir é decidir. Decisão difícil para mim é grande impacto. Tira da famosa zona de conforto, do quentinho, a Valéria fala. Rodrigo fala das incertezas, então não saber qual a melhor decisão. A Mari fala, acho que é mais difícil quando tenho que abrir mão de coisas que não me sinto confortável em desapegar. A gente vai falar disso quando a gente vai falar de coisas que atrapalham a decisão. Acho que escolher entre 2 coisas boas é uma dificuldade, a Valéria fala. Porque não tem uma escolha melhor muito óbvia, né? Escolhas difíceis, é isso que eu falei e um pouco do que vocês trouxeram. Que tem grande impacto, mas ao mesmo tempo são várias variáveis e não necessariamente uma opção é muito melhor do que outra. E aí, a gente passa para a segunda parte da conversa, que é o que atrapalha, o que ajuda no processo de decisão. Já que a vida adulta é composta de decisões, a gente tem que tomar decisões o tempo todo e muitas delas são difíceis. Uma das coisas que atrapalha muito a gente é um dos benefícios que as pessoas falam da vida moderna. O psicólogo Barry Schwartz, ele escreveu um livro, O Paradoxo da Escolha, que traz bastante do estudo dele a respeito disso. E o que ele fala é que há um tempo atrás, há uns 50 anos atrás, a gente tinha poucas opções. Por exemplo, quando a gente ia comprar uma calça jeans, a gente podia escolher entre 2 modelos. Talvez na cidade inteira só tinha 2 modelos para escolher. Hoje, numa mesma loja, a gente entra para comprar calça jeans, tem, sei lá, 12, 15 modelos. Que a sociedade moderna trouxe essa quantidade de opções. O que, por um lado, pode ser visto como um benefício, na verdade, prejudica a gente. Por quê? Tendo muitas opções, a gente demora mais para tomar decisão, as escolhas têm pouca diferença entre elas, e quando efetivamente a gente toma a decisão, a gente fica pensando se foi a melhor decisão. Isso é o que ele chama de paradoxo da escolha. Vocês conseguem pensar nisso? Conseguem ver que ter muitas possibilidades, às vezes, prejudica o processo de decisão? A segunda coisa que atrapalha a gente no processo de decisão é focar na renúncia, que a Mari trouxe, né? Que ela demora a tomar decisões quando ela foca nas coisas que ela tá perdendo. Isso é uma das coisas que atrapalha a gente. Tem até aquele ditado, cada escolha é uma renúncia. Se a gente fica focando somente nas coisas que a gente vai perder, fica mais difícil a decisão. Por quê? Todos os caminhos têm alguma coisa que a gente vai perder. E a gente não gosta de perder.
A gente prefere deixar as coisas exatamente como elas estão. Não gostamos de mudança. Então, focar na renúncia, focar no que a gente está abrindo mão, atrapalha o nosso processo de decisão. O Rodrigo fala, sorveteria de 45 sabores. Prefiro escolher entre creme e chocolate. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra isso, que mostra uma loja que vendia geleias, tinha tipo centenas de sabores, e aí ela colocou 2 barraquinhas para degustação. Uma com 6 sabores e a outra com 30 sabores. A barraquinha que tinha mais opções de degustação teve mais visitas, só que aí quando foi olhar o número de vendas, a barraquinha que só tinha 6 sabores teve, se não me engano, 10 ou 20 vezes mais vendas. Porque as pessoas, de cara, diante daquelas 6 opções, sabiam qual ela gostava mais. Então, para quem é empreendedor ou para quem está fazendo uma marca, é criativo, está fazendo produtos, pensem nisso, que muitas opções deixam os clientes, na verdade, atordoados e eles não tomam decisão. A Valéria fala que ela simplificou reduzindo algumas opções em alguns setores. Isso aí. Por exemplo, simplificando o número de cremes, roupas, objetos de uso, e eu ganho tempo em coisas simples do dia a dia. Tem alguns empreendedores famosos, por exemplo, o Steve Jobs, da Apple, ele sempre usava o mesmo tipo de roupa. E aí, eu não sei quanto isso é verdade, porque tem bastante mito ao redor desses empreendedores, mas eles falavam que ele usava sempre a mesma roupa para não ter que tomar uma decisão logo no começo do dia e guardar o cérebro dele para decisões realmente que eram importantes. A Valéria fala, simplificar é um skill valorizado nesse momento. É isso, porque a gente foca nas decisões realmente que precisam do nosso cuidado. Então a gente já falou que o que atrapalha o processo de decisão? Paradoxo da escolha, ter muitas opções. 2, a gente focar na renúncia, no que a gente está abrindo mão. A terceira coisa que atrapalha bastante o nosso processo de decisão é o medo do desconhecido. A Ruth Chang, que foi a filósofa que eu falei no começo, ela também fala que diante de decisões difíceis, decisões complexas, a gente costuma tomar a decisão pelo mais seguro, porque a gente tem medo de mudar. Então, se a gente não presta atenção, a gente segue sempre pelo caminho mais seguro, pelo caminho já conhecido. Uma coisa que costuma acontecer também é a gente, diante de uma decisão difícil, a gente não se responsabilizar pela decisão. E aí a gente terceirizar isso. Por exemplo, eu tô em dúvida entre estudar biologia e estudar economia. Sabe o que eu vou fazer? Ao invés de eu decidir, eu vou tentar biologia em uma faculdade, economia em outra, e aonde eu passar vai ser o curso que eu vou seguir. É uma forma de terceirizar. Ou então eu estou em dúvida entre 2 ofertas de trabalho. Quem me ligar primeiro, eu aceito. A gente terceiriza para não tomar responsabilidade pela decisão. Por último, outra coisa que atrapalha bastante o nosso processo de decisão é fazer isso de cabeça quente. Por quê? Tomando decisão de cabeça quente, a chance da gente tomar uma decisão reativa é muito grande. Baseado em raiva, baseado em ciúme, baseado em vingança, em medo. Esperar a poeira passar, esperar a poeira baixar e tomar uma decisão é melhor do que naquele turbilhão de emoções você vai lá e toma uma decisão. Então tá, recapitulando. A gente está falando agora de questões que atrapalham o nosso processo de decisão. Primeiro, ter muitas opções. Então, paradoxo de escolha que eu falei do Barry Schwartz. Quando a gente tem opções demais, a gente demora a tomar a decisão e quando toma a decisão fica infeliz com ela. 2, renúncia.
focar no que a gente está abrindo mão, porque a gente não gosta de abrir mão de nada, isso atrapalha a nossa decisão. 3, o medo do desconhecido. A gente costuma tomar decisões focadas no caminho seguro. E 4, cabeça quente. Tomar decisões com os sentimentos à flor da pele atrapalha a nossa tomada de decisão, e aí a gente vai muito mais por um caminho reativo do que um caminho das coisas que a gente quer construir. Agora, a gente vai passar para questões que ajudam na tomada de decisões difíceis. A primeira, eu quero trazer para vocês o seguinte: quem aí de vocês já tomou uma decisão escrevendo uma lista de prós e contras? E aí o que eu tenho para dizer para vocês é: uma lista de prós e contras não te ajuda a tomar a decisão. E eu vou explicar por quê. Por que que fazer uma lista de prós e contras não te ajuda a tomar uma decisão? Pegando um exemplo, né, de Rio de Janeiro e São Paulo, você está descrevendo e comparando as cidades de acordo com características que elas têm. Uma é mais violenta, outra é menos. Uma tem mais oferta de emprego, outra menos. Uma tem mais qualidade de vida, outra menos. Só que é uma lista fria. Você não está se colocando nessa lista. Antes de fazer uma lista de prós e contras ou complementar a isso, a primeira coisa que ajuda muito o seu processo de decisão é você olhar para dentro. O que isso significa? Você pensar, e é uma coisa que eu falo sempre aqui, tá? Você esclarecer antes o que você está valorizando nesse momento. O que você está buscando com essa decisão. Por exemplo, eu estou pensando em mudar de emprego, e aí nesse meu emprego novo eu estou considerando, só olhando para mim, eu estou considerando um lugar que eu vou aprender bastante e que eu vou ter pessoas legais em volta de mim e que não seja longe da minha casa. Esses são os critérios que eu estou buscando. Quando você olha as opções de emprego, você olha por essa lente. Se um emprego, ou se uma oferta de emprego ou outra tá, por exemplo, o salário tá maior em um e o salário tá menor em outra, você concorda comigo que isso não deve fazer tanta diferença? Porque você não está procurando um salário mais alto nesse momento. Você está procurando se é perto ou não da sua casa. Você está procurando se tem oportunidade de aprendizado ou não. A primeira coisa, então, que você tem que fazer é, antes de você comparar as opções entre si, você olhar para você e ver o que você está querendo com essa decisão. O que você valoriza, quais aspectos. Depois de fazer isso, diante das suas opções, você passa para a parte 2, que é pesquisar. Levantar o máximo de informação sobre as opções que tem à sua frente. Seja uma escolha de carreira, seja uma escolha do que estudar, seja uma escolha de em que cidade morar, enfim, que negócio abrir, levantar informação, pesquisar, mas sabendo que você nunca vai conseguir levantar todas as informações do mundo, mas levantar bastante informação para você entender os possíveis cenários. E 3, experimentar. Depois que você levanta as características, as opções, você conversar com alguém, você visitar uma cidade ou outra, você ir na empresa que você está pensando em trabalhar, conversar com as pessoas, ver como que é um ambiente, participar de palestras, para você ver como você se sente. A gente falou, então, dos 3 passos, de certa forma, que te ajudam a tomar decisões difíceis. Primeiro, olhar para dentro, entender o que você está valorizando nesse momento com essa decisão. 2, pesquisar sobre as opções, levantar bastante informação para você entender o que consiste cada uma delas e quais são as consequências de escolher uma ou outra. 3, experimentar. Olhar para dentro, pesquisar, experimentar.
para vocês entenderem, essas 3 etapas fazem parte da metodologia que eu uso no coaching. Porque se você for olhar friamente, todo o processo de coaching, ele perpassa uma tomada de decisão difícil. A Mari fala que chama esse olhar para dentro de ouvir minha intuição. Uma coisa que eu gosto de intuição, que é um pouco o que os psicólogos falam, é que intuição não é uma coisa mágica ou mística que ronda a gente. Intuição é algo que a gente já sabe, em cima de aprendizados que a gente teve, experiências passadas. Então, a gente já sabe qual a melhor decisão ou se um caminho vai dar certo ou não. Mas a gente não consegue lembrar de onde foi que veio esse aprendizado. Então, vem só opa, Stefânia, não entra nessa rua não, que não vai dar certo. E aí, não é algo que é místico, mas é algo que você já aprendeu por experiências análogas passadas. Então, ouvir a intuição faz muito sentido por causa disso. Porque é o seu cérebro, sua experiência, te dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda, esse caminho faz mais sentido. Então, eu sou super a favor de ouvir a intuição nesse sentido, porque não é algo místico. É o seu cérebro te ajudando. Faz sentido para vocês, pessoal? Então, a gente começou falando do que são decisões difíceis e por que elas são difíceis. Falamos do que atrapalha uma tomada de decisão e acabamos de falar o que ajuda a tomada de decisão. E agora, o que eu quero falar para vocês 3 dicas para vocês colocarem em prática já para tomar decisões de forma mais tranquila. Que é uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives. Não adianta nada eu trazer uma questão para vocês, descrever as características, se eu não ajudo vocês a irem em frente. Então, essa última etapa, eu quero deixar para vocês 3 dicas para, a partir de amanhã, já começar a tomar decisões de forma mais tranquila. Pode pegar papel e caneta aí para anotar. Primeira dica que eu quero deixar para vocês tomarem decisões difíceis mais facilmente. Você reduzir as suas opções. Então, se a gente olha, por exemplo, eu quero abrir um negócio. Quais são as opções que eu tenho? Teoricamente, eu posso ter 100 opções. Abrir uma franquia de chocolate, franquia de sorvete, abrir meu próprio negócio de consultoria, ter um negócio de costura, ou então de vela, ou então de consultoria de pessoas, consultoria financeira. Então, assim, zilhões de coisas. A primeira dica é você reduzir as suas opções. Nesse tanto de opções que você tem, ou nesse tanto de cidades que você tem para se mudar, escolher 2, 3 que chamam mais atenção, que fazem mais sentido para você nesse momento, para você se aproximar delas. A segunda dica é, depois que você reduz as suas opções, você vai se imaginar nesses cenários. Se você está pensando em se mudar para o Rio, por exemplo, como que vai ser sua vida lá? Onde possivelmente você pode trabalhar? Onde você vai morar? Como que vai ser o seu dia a dia? Mesma coisa, outra opção, por exemplo, São Paulo. Como que vai ser a sua vida lá? Se imagina lá. Como que você vai se vestir? Quem são as pessoas que vão estar em volta de você? Como que vai ser o trabalho? Se imagina nos diferentes cenários. Quem gosta de fazer mood board, que é você pegar uma cartolina ou um mural do Pinterest e levantar várias figuras de referência, isso ajuda bastante também. Quando você vai definir cenários, você fazer
um mood board de cada cenário, para ver como você se sente. Você está se colocando na decisão. E terceiro, você conversar com uma pessoa que você confia, mas uma pessoa neutra a respeito da decisão que você está tomando. Por quê? Essa pessoa, ela vai te ajudar na sua linha de raciocínio. Vai te ajudar a pensar melhor sobre o que você está sobre o que você está levantando, te ajudar a ver padrões, te ajudar a ver se tem algum ponto cego, por exemplo. Nossa, Stefânia, você valoriza tanto qualidade de vida, por que quando você está falando de mudar para São Paulo, isso não está aparecendo? Então, essa pessoa neutra, alguém que você confia, te ajuda bastante a pensar melhor sobre as decisões. Repassando tudo que a gente falou hoje sobre decisões difíceis. A gente começou falando primeiro o que são decisões difíceis, que são decisões quando as opções não têm uma melhor opção tão óbvia. Então, quando as características de uma e de outra, elas não são comparáveis, isso torna uma decisão difícil. Além disso, quando é uma decisão que tem um impacto grande na nossa vida. E aí eu fui falar sobre questões que atrapalham a gente na tomada de decisão, começando com o paradoxo da escolha, que quando a gente tem muitas opções, a gente demora mais para decidir e depois a gente se sente insatisfeito com a nossa decisão, que a gente fica sempre comparando. Segundo ponto, renúncia. Se a gente foca no que a gente tem a perder, isso atrapalha o nosso processo de decisão. Terceira coisa, o medo do desconhecido. E quarto, cabeça quente. Tomar decisão com os ânimos à flor da pele faz a gente tomar decisões reativas. Então, tudo isso atrapalha. O que ajuda a gente a tomar decisão? E aí eu trouxe até aspectos que compõem a minha metodologia de coaching, que é olhar para dentro, você entender o que é importante para você primeiro, antes de levantar pontos positivos ou negativos de uma decisão. Segundo, pesquisar. Depois que você entende o que é importante para você, para essa decisão, você sim levanta informações sobre as opções que tem na sua frente para você olhar e conseguir julgá-las. E 3, experimentar. Você se colocar em situações próximas desses diferentes cenários para você ver como você se sente. E aí, finalizando a live, eu dei 3 dicas para você botar em prática já para tomar decisões difíceis de uma forma mais tranquila. Sendo a primeira, reduzir as suas opções, em vez de olhar para 8 opções, olhar para 2, 3. E depois você se imaginar em cada uma desses cenários, dessas opções, e ver como você se sente. E 3, conversar com uma pessoa que você confia, mais uma pessoa neutra, para te ajudar nesse processo de decisão e de ver o que é importante ou não e de comparar as opções para chegar numa escolha. A Anne fala, pensamento racional e não emocional. É um pouco dos dois. É o pensamento racional, mas é emocional no sentido de você se coloca na decisão. Não é uma decisão que está apartada de quem você é. Rodrigo fala que depende da emoção, Anne. Não racionalizar tudo, senão a infelicidade vem. É isso. E aí, é por isso que listas de prós e contras não funcionam. Se você parar para pensar, listas de prós e contras são muito racionais, mas elas não funcionam porque você está se afastando da decisão, enquanto você deveria se colocar na decisão, pensando que são decisões que impactam a sua vida, por isso que elas são difíceis. Se fosse uma decisão simples entre almoçar
no restaurante aquilo ou almoçar no restaurante japonês, talvez você não pensaria tanto a respeito, porque não tem tanto impacto. Pensando nisso tudo que eu falei para vocês, eu queria que vocês colocassem aqui no chat o que vocês podem começar a colocar em prática já para tomarem melhores decisões. Eu adoro fazer esse exercício de perguntar para vocês o que vocês podem começar a colocar em prática já, o que vocês querem começar a colocar em prática já, porque na medida que vocês escrevem, vocês formam um compromisso com vocês mesmos. Então, por isso que eu gosto sempre de terminar a live com isso. A Mari fala que quer começar a diminuir minhas opções. Legal. A Valéria fala que sempre ter os meus critérios de decisão em mente. Legal, Valéria, para você não se misturar com as listas de prós e contras. A Anne fala: no meu caso, quero tirar as coisas do papel e fazer o que se pede na segunda etapa, que é me visualizar na solução. Super legal. Rodrigo fala que também quer reduzir as opções. E aí, gente, se vocês forem esquecer tudo que eu falei hoje, eu quero que vocês levem a seguinte coisa para vocês. Que as decisões difíceis, elas são difíceis porque não tem uma melhor escolha óbvia. A melhor escolha vai depender do que a gente quer, do nosso momento de vida, do que a gente valoriza naquele momento, o que a gente está buscando com aquela escolha. E para tomar melhores decisões, a gente precisa olhar para dentro, se conhecer. A gente precisa pesquisar sobre as opções, se imaginar dentro delas. E 3, a gente precisa experimentar um pouquinho, ver como a gente se sente, visitar, conversar com alguém, antes de efetivamente se comprometer e tomar uma decisão. A Mari fala que quer abraçar o mundo e fazer tudo, e volta e meia me perco. Vou diminuir, me colocando mais nessas opções. Que legal. Fico feliz com isso. A Patrícia fala: obrigada, Stefânia, muito bom relembrar algumas situações. Que bom que ajudou, pessoal. Olha, e para finalizar, o que eu queria dizer para vocês é: primeiro, muita gratidão de estar aqui. É sempre uma troca maravilhosa, eu fico super energizada trocando com vocês e vendo que eu faço um pouquinho de diferença para vocês. E eu estou super à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito, vendo essa live agora ou depois, pode me mandar mensagem. E ao mesmo tempo, se você tem que tomar alguma decisão, ou se você está sentindo que é importante tomar uma decisão nesse momento e gostaria de entender como eu posso te ajudar, conversa comigo. Dá para marcar uma sessão gratuita de coaching para você entender melhor como eu trabalho e eu também entender como eu posso te ajudar. Não deixe as reflexões e as decisões que vocês pensaram hoje na gaveta. Coloquem em prática, porque a vida adulta é feita de decisões difíceis, mas ao mesmo tempo elas são maravilhosas, porque fazem a gente ter a vida que a gente quer. Um beijo, pessoal!